Imagine que Deus lhe deu uma coisa que você queria muito, pela qual você tinha até orado muitas vezes, e depois Deus dissesse que queria que você a devolvesse. Quer um exemplo? Um amigo seu que se muda, ou alguém da família que morre. Como é que você se comportaria em relação a Deus? Como é que seria a sua fé? Você teria forças para obedecê-lo? Vamos ver como é que o homem da nossa história vai se comportar hoje nessa difícil prova. Deus cumpriu a promessa feita a Abraão e Sara, dando-lhes um filho chamado Isaque. Há 30 anos atrás, Deus tinha feito uma aliança com Abraão, prometendo que ele seria pai de uma grande nação. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, Deus lhes deu milagrosamente um filho. Algum tempo depois, Deus provou Abraão, pedindo que oferecesse seu filho como holocausto, ou seja, um sacrifício queimado, no Monte Moriá. Isaque era bem jovem na época, não era casado, não tinha filhos. Como é que Deus iria provar aquela aliança com Isaque e seus descendentes? Como isso poderia acontecer se Isaque fosse morto? Deus estava, na verdade, provando Abraão. Abraão ficou muito assustado. Afinal, Deus havia pedido a Abraão que sacrificasse o seu filho prometido, por quem havia Abraão esperado tanto tempo. O Senhor queria que Abraão mostrasse a fé, mostrasse que Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida. Deus nunca pretendeu que Abraão viesse a matar o seu próprio filho. Abraão não pensou 2 vezes, obedeceu, partindo logo na manhã seguinte. Abraão levou Isaque, reuniu os servos dele e também a madeira necessária para que fosse oferecida a oferta queimada. Abraão certamente não conseguiria compreender por que Deus queria que ele matasse seu único filho. Deus já havia pedido outras coisas difíceis a Abraão, mas esta era a mais difícil de todas. Abraão sabia que Deus o amava e que podia confiar nele, mesmo nessa difícil prova. Abraão estava mostrando como confiava em Deus ao obedecer a ordem que Deus havia mandado. Você sabia que quando somos filhos de Deus, Ele prova você e a mim? Deus usa esses testes para fortalecer a nossa fé. Veja em Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4. Ele nos capacita a ajudar outras pessoas que estejam passando por provas difíceis. 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4. Se você já tem Jesus como seu Salvador, Deus quer que você tenha fé para obedecer-lhe, mesmo quando isso for difícil. Deus talvez tenha permitido que você passe por dificuldades. Imagine se na sua família os seus pais estiverem se separando ou divorciando. O que vai acontecer? Como é que você vai se sentir? É possível até mesmo que alguém na sua família já tenha morrido e você não sabe como é que isso pode acontecer. Você deve estar enfrentando muitos problemas difíceis na sua vida. Todos esses testes são difíceis, é verdade. Esse tipo de coisa, porém, pode ajudar você a ter mais fé em Deus. Quando surgem problemas na sua vida, você pode querer ficar zangado, você pode ficar triste com Deus, sentir-se desanimado ou desobedecer a sua palavra, a palavra de Deus. Mas essas não são atitudes que uma pessoa que tem fé em Deus deve tomar. Isso são atitudes de uma pessoa que tem uma fé fraca. Você não está confiando nele. Mas quando compreendemos que Deus está no controle e coloca toda a sua fé em Deus, então você vai obedecer ao Senhor. Em 2 Coríntios 5, versículo 7, diz que nós já somos salvos e devemos andar pela fé, obedecendo sempre ao Senhor. Bom, isso não é difícil, isso não é fácil. Às vezes, mas Deus fica ao nosso lado no teste. Ele nos dará força e coragem e tudo o que precisamos para vencer o problema. Nossa confiança deve ser colocada somente em Deus. Ele pediu que Abraão fizesse uma coisa bem difícil, mas
este tinha tanta confiança no Senhor que obedeceu imediatamente. Ao chegar ao Monte Moriá, 3 dias depois, Abraão mandou que os empregados esperassem enquanto ele e Isaque subiam ao monte para adorar. Abraão tinha fé que ele e o seu filho voltariam. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 19. E Abraão respondeu pela fé a pergunta que Isaque fez. Enquanto eles subiam ao Monte Moriá, Isaque perguntou: Pai, onde é que está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, com confiança no Senhor, disse: Deus proverá, Isaque, Deus proverá. Então Abraão construiu o altar. E em cima do altar colocou os gravetos e amarrou seu próprio filho, seu único filho, e colocou sobre o altar. E quando Abraão levantou a faca para matar Isaque, o Senhor o deteve. Agora Deus sabia que Abraão temia e confiava nele, em Deus. Abraão havia demonstrado sua fé ao obedecer a Deus, sem fazer perguntas. Se você já é salvo, Deus quer que você tenha fé para obedecer, mesmo quando isso for difícil. Você tem esse tipo de fé em Deus? Você sabia que suas ações mostram até que ponto você confia realmente no Senhor? Em Tiago 2, versículo 17 diz que a fé, se não tiver obras, por si mesma ela é morta. Em outras palavras, se você for realmente filho de Deus e sua fé estiver nele, os outros vão saber disso, pela sua maneira de agir. Você obedecerá ao Senhor e tudo sairá bem. Quando Abraão levantou a faca para matar Isaque, Deus sabia que ele iria até o fim. Abraão estava disposto a entregar tudo a Deus, até o seu único filho. Deus iria certamente honrar Abraão por aquela atitude.